Oi, boa tarde. A gente vai continuar aquela nossa conversa sobre família. E hoje é segunda-feira e estamos à tarde. E a nossa entrevistada é Cristina. Ela vai estar nos falando sobre harmonia conjugal, sobre essa relação marido e mulher, o que é que pode ser feito, o que é que não deve ser feito, para que tudo isso possa produzir muita alegria, muita paz, muita felicidade no seio familiar e no relacionamento conjugal, né? Então, mais uma vez, vamos estar ouvindo e aprendendo muito, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, faça, e ela vai, depois eu passo para ela e ela vai então estar nos respondendo, né, sobre isso, tá bom? Então vamos passar agora para ela, para que ela possa nos falar. Boa tarde, gente. Como passaram essa semana? Todo mundo bem? Muito bem, nós estamos aqui hoje para o nosso 8º encontro desse assunto de harmonia conjugal, nessa caminhada de aprendizado entre marido e mulher. Nós não estamos tratando aqui de filhos, de agregados, nós estamos tratando aqui de relacionamento a dois, marido e mulher, tudo no começo, né? E todos nós temos muito medo. Medo nós temos de muitas coisas. Eu não estou falando aqui medo de barata, medo de rato, não. Medo de emoções, medo de coisas. E a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. A gente tem medo daquilo que a gente não sabe. Mas eu queria dizer a vocês que esse medo no casamento, ele deve ser muito diminuído. Porque o outro que está do seu lado tem mais ou menos a mesma essência sua, tem as mesmas aspirações, tem as mesmas limitações, e esse medo, ele é fácil de ser arrumado. Medo que você não conhece é impossível ter. Por quê? Porque é por isso que acontece namoro, noivado e casamento. Esse namoro, ele é uma coisa tão boa, porque primeiro é a atração. Depois dessa atração vem a questão dos conhecimentos, das relações, né? Então não tem por que a gente ficar com medo. Eu tenho medo disso, porque ele em casa meus pais deram errado. Meu avô sempre falava mal de casamento, minha avó também é muito frustrada, então eu tenho medo. Olha, esse medo também tem que trazer para perto, porque o outro é a sua ponta da corda que você vai fazer os ajustes, os laços, dar os nós, desatar nós onde precisar. Então, a primeira coisa que a gente vai hoje estar conversando, nós já conversamos sobre o tempo de casamento, né? Todo casamento precisa esperar pelo menos 2 anos essa relação. Cristina, mas é uma relação abusiva. Eu não sei. Todo projeto até começa, as pessoas dizem que o comércio ele só começa a estabelecer a partir de 2 anos. Casamento, ele só vai ser bom, presta atenção aqui, essa loucura que eu vou dizer. Mas casamento é bom depois de 10 anos. Vou dizer por que depois de 10 anos. Quando você começa, nos primeiros 2 anos, é briga, são ajustes, são brigas, são ajustes, são descobertas de coisas que você não havia percebido na relação do namoro. E você é apanhado com surpresas, várias surpresas. Porque você vê lá bonitinho de longe, depois você vê com aquela sensualidade, elogio, e um sorriso, e depois até vergonha de comer. Eu mesmo tinha vergonha de comer na frente de Davi. Essas coisas, aí você precisa desse tempo de namoro. Depois você precisa do tempo do noivado, que é um pouco da mais intimidade. Eu estou falando isso aqui no meu tempo de raciocinar, daquela tradição, porque hoje a gente sabe que as coisas começam de trás para frente. Primeiro ao sexo, depois vem, aí você fica naquela bagunça emocional, e aí quando tá a bagunça emocional, você vira as costas e vai embora. Parece um negócio que tem gente que é covarde, quando começa a ficar sério, ele vira as costas e vai embora. Aí não quer mais, começa a esfriar. O que eu tô querendo chamar a atenção de vocês é que, para dizer a vocês aqui, ó, loucura. Casamento é bom depois de 10 anos, e mais 10, 20 anos é melhor ainda. Porque a maturidade chegou, você está agora numa relação de equilíbrio,
de uma série de coisas, equilíbrio financeiro, equilíbrio das emoções, equilíbrio de você estar estabelecido porque você já conhece o outro. Então, o casamento é bom depois de 10 anos e melhor ainda depois dos 20 anos. E esses medos, eles são muito próximos da gente, a gente precisa fazer essa reflexão de que não podemos nos acovardar nas relações, precisamos entregar e cada dia mais nos mergulhar nisso. Uma das coisas que eu vou dizer a vocês, que precisam fazer ajustes, hoje esse é o tema, ajuste para uma boa caminhada. Não pode haver segredo entre o marido. Mas Cristina, como é? Não pode haver segredos. Aliás, o ser humano, ele não vive bem com segredos. Já pensou que é você ter segredos com a pessoa que dorme do seu lado? Você ter segredos com uma pessoa que está tão próxima de você, que dorme, que acorda com você, come com você, toma banho com você, e você ter segredos com ela? Essa relação não vai se estabelecer. Com segredos, não. O que é... mas acontece que tem coisas que não podem ser ditas. Aquilo que você não pode dizer, não pode ser segredo. O que eu estou falando aqui é de pessoas que escondem coisas para poder andar bem com a relação. E são segredos muito sérios que deveriam ser ressignificados, retrabalhados, para poder se ter um ajuste bom no casamento, uma caminhada boa de harmonia conjugal. Mas há pessoas que escondem segredos. E eu vou dizer aqui, deixa eu ver, um segredo de alguém que me contou, um exemplo de um segredo que alguém me contou. Não vou dizer quem, mora aqui em Teixeira. Mas alguém me contou que casou com o outro grávida do ex-namorado, mas estava na relação dúbia e casou com esse outro, e esse outro assumiu este bebê na relação, assumiu este bebê e ele pensa que é dele. E ela convive com isso todos os dias. Na época, isso ela estava vivendo recentemente, porque foi uma conversa que a gente teve e ela falou isso assim: eu tinha essa relação, tinha sexo com o outro e com meu noivo, então eu engravidei. Tenho certeza que eu não engravidei do meu marido. Engravidei do que eu estava numa relação antiga. Esse segredo precisava ser ressignificado, reelaborado, conversado com o cônjuge. Porque isso vai dar errado lá no futuro. Uma hora da transfusão de sangue, uma hora de um tipo de sangue que você é O positivo e o menino é AB, é um negócio meio esquisito. Como é que você é O positivo e o menino é AB? Essas coisas que vão acontecer na ciência, que a gente não sabe explicar muito. E aí você vai perder muito da essência de um casamento, de uma caminhada dois. Esse é um exemplo de segredos que a gente não deve ter. Ninguém pode viver com segredos numa relação saudável. Ninguém dá conta disso. É muito sério, a gente não dá conta disso. A outra coisa é que uma caminhada precisa ter um aprendizado, uma paciência de viver com pequenos defeitos. E eu tenho muitos defeitos pequenos, talvez não são defeitos tão grandes, e Davi tem muitos defeitos pequenos. Nós precisamos aprender a conviver com pequenos defeitos. É como você ter uma pia pingando. Você fecha ela fica pingando ali, e você vai ver, ele pingou um pouquinho, aí você fica prejuízo, vai ser um dinheiro no final, vai ser mais de não sei quanto litro adiante. Então faça os ajustes. Uma toalha molhada jogada em cima da cama desde o primeiro mês de casamento. Você briga, conversa, arruma, coloca, mas dá 5 anos depois ele continua jogando a toalha molhada em cima. Eu tenho uma amiga, não sei se é amiga, mas foi ovelha e a gente conversava e estava num retiro de carnaval. Ela disse: gente, eu fico impressionada com meu marido, o cesto dentro do banheiro, a tampa ali, o cesto dentro do banheiro, ele tira a roupa dele para tomar banho e bota a roupa no chão, mas não tem coragem de abrir o cesto e colocar essa roupa ali. Eu disse: mas tem quanto tempo de casado? Você arrumou isso? Não, já são mais de 10 anos de casado e ele não arrumou. Por que eu digo que o casamento só fica bom depois de 10 anos? Porque a essa altura você já arrumou isso na cabeça sem estresse. Você corrigiu uma vez, brigou uma vez, duas, criou artifícios, criou o bilhetinho, botou em cima do cesto, joga a roupa suja aqui, por favor, evite meu trabalho, essas coisinhas de carinho, e assim mesmo é colocado. Então, esses ajustes de pequenos defeitos precisam ser todos os dias trabalhados na sua mente.
Eu estou falando aqui na mente dos dois. Porque eu sou uma pessoa que não sou muito, gosto de organização. Todo mundo pensa que eu sou uma pessoa muito organizada, mas eu tenho as minhas bagunças. As bagunças, por exemplo, eu chego da rua, eu tô com minha mão cheia de anel, 3 anéis em cada dedo, vamos supor, em cada mão. Aí eu chego, eu chego em casa, vou direto para a cozinha. Eu não vou ficar subindo lá no quarto para poder colocar os anéis. Então eu tiro os 3 anéis, coloco ali perto, os 6 anéis, enfim, coloco ali os 6 anéis e vou cuidar daquilo que é emergente naquele momento, que é fazer o almoço. E ali eu esqueço os anéis. Aí meu marido vai subir mais tarde e ver que lá estão os anéis. Então ele sobe. De vez em quando ele dizia assim, você ainda quer esses anéis? Você quer esse tamanco que está aqui embaixo ainda? Essas observações jocosas que as pessoas fazem, mas ele fazia muito. Hoje eu estou deixando um pouco, porque eu estou um pouco saindo também nessa época de pandemia. Mas ele dizia assim, você vai querer ainda esse lenço que está aqui embaixo do seu pescoço? Eu posso botar no lixo? Essas coisas que acontecem, dessa desorganização que eu tenho, né, que diminui de um tempo para cá porque você não está saindo. Mas esses detalhes, esses defeitos acontecem muito no casamento. Então esses ajustes precisam ser feitos para ter uma boa caminhada na relação conjugal, certo? Na relação matrimonial. Isso é uma das coisas que eu queria conversar. Aprender a conviver com isso. Vocês imaginam, por exemplo, quem tem... Mas Davi hoje já está aposentado. E eu estou de pandemia, estou trabalhando aqui em home office. Mas no contexto da nossa vida toda, que nós já estamos com quase 40, né, de casado, foi muito estressante, porque eu trabalhava o dia todo, e hoje trabalho, né, mas muito estressante você trabalhar o dia todo, e você trabalhar à noite às vezes, e seu marido também tem o horário todo ocupado, e você não ter que lidar dentro de casa quando chega com esses pequenos defeitos. Mas aí onde está agora o grande problema? Se você souber conviver com isso sem estresse, você vai ter uma harmonia muito interessante no seu casamento, certo? Essa arrumação, essa caminhada, tem que pensar sempre, eu vou conviver com isso, vou caminhar assim, vou aprender a fazer isso. Uma das outras dicas que eu tenho aqui é não tomar decisões individuais. Acontece, meu marido é dono disso. Ele toma decisão, não elabora com você e age. Não elabora. Geralmente homens não gostam de compartilhar as suas decisões. Aparentemente nós somos mais inseguros, mas não somos. Às vezes nós somos muito mais assertivas e seguras do lado que nós estamos. E fazemos coisas muito mais assertivas. E a gente ainda assim gosta de elaborar, de conversar, dialogar com o cônjuge. Homem não. Homem ele gosta de resolver uma coisa, ele gosta de fazer sem estar conversando e compartilhando. Eu já passei muita raiva, não quero compartilhar aqui nenhuma das minhas raivas com vocês, que já elaborei elas, já ressignifiquei, já digeri e já estou saudável com relação a isso. Mas aqui fica uma dica: as decisões individuais, elas dão um prejuízo, elas chegam no coletivo. As decisões finais, os dois vão pagar o preço. Então coloque isso na sua cabeça. Decisão individual no casamento. Os dois pagam o preço. Os dois vão estar nesse estresse. Quando a decisão é uma surpresa, vamos supor, o marido comprou um pacote, ela não queria ir, mas ele já fez, eu estou pagando já uma viagem. Eu já pensei, eu não quero ir para aquela cidade, mas eu já fiz. E aí você termina se organizando para ir. Mas quando a decisão vai pesar para todo mundo e ele tomou sozinho, esse preço você vai ter que pagar. Então aqui fica uma sugestão: as decisões devem ser tomadas conjuntamente. Os dois, tá certo? Essa aqui é uma das outras dicas para o ajuste da harmonia conjugal. As decisões individuais afetam os dois. Aprendam isso. Decisões individuais afetam os dois. Outro ajuste tem que ser feito. Sua sogra é minha mãe. E minha mãe é sua sogra. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Que essas coisas, grande parte dessas coisas seriam diminuídas, seriam muito mais leves para vocês se a gente lá no começo soubesse escolher esse parceiro, essa parceira para essa caminhada. Mas às vezes a gente não sabe escolher tão bem.
E aí nós vamos pagando esse preço. É gostoso, não é ruim não, viu? Não é ruim, é bom. Mas às vezes fica desgastante, vai sendo muito mais estressante com essas coisas. Mas preste atenção, a sua sogra é minha mãe. O seu irmão é meu cunhado. E às vezes precisamos fazer ajuste na relação de respeito um com o outro, com essas figuras importantes na vida da gente. O que acontece? Muita caminhada é desgastada, muitas relações de marido e mulher, elas são pioradas, porque eu não aceito a minha sogra ou ele não aceita a sogra dele. Eu não aceito aquele cunhado chato ou a cunhada e eu tenho que conviver com isso. É muito bom essa relação, eu gosto de família grande, eu vim de família grande, gosto de gente. Meu marido veio de uma família muito pequena e muito reservado. Mas é importante você aprender a conviver com barulho, com gente. E um tem que ceder nessas coisas. E esse é um dos ajustes que precisa ser feito no casamento para ter uma boa harmonia conjugal, certo? Lembrando bem, a minha mãe é a sua sogra. E isso você vai ajudar muito você nessa caminhada, sem muito estresse. A outra coisa que eu separei aqui foi que você precisa zelar da sua felicidade particular. Eu já falei isso em outras conversas aqui, em outras reuniões que nós tivemos. Eu falei sobre isso. Quando eu sei gestar a minha própria felicidade, quando eu trabalho muito isso em mim, de fazer aquilo que me dá prazer, aquilo que eu gosto, sem depender do outro, eu vou estar num casamento muito mais pleno, muito menos estresse, com muito menos problema. Porque eu já trabalho essa felicidade em mim. Olha, ser feliz não é difícil. É uma coisa tão racional, a gente pensa que depende de coisas. Não depende de coisas, depende de sua cabeça. Não depende de circunstâncias, a felicidade. Ela pode até ser o gatilho para você desenvolver isso, aquele momento. Mas a felicidade depende muito da sua boa vontade de se dar bem com você mesmo, certo? Essa é o ponto. A outra coisa é que você precisa estabelecer-se. O estabelecer aqui, ele vai além de estar seguro. O estabelecer aqui vai além de você ter seu próprio orçamento. O estabelecer vai naquilo de você saber o que você está querendo com o seu casamento. O estabelecer é uma rotina saudável. Saber se estabelecer. E você ser um prédio daqueles construídos no Japão para os terremotos. São construídos, ele aguenta os vendavais sem rachar, sem ruir. O segredo de se estabelecer é esse. É você estabelecer isso numa rotina de seu casamento, que você possa ser flexível e você não perder o controle. Você não perder o equilíbrio. Então é importante nessa caminhada você fazer esse ajuste do seu estabelecimento, saber onde você quer chegar. E nós estamos concluindo, não lamentar o si. Eu falo algumas coisas, mas eu mesma sou a minha própria medida, sou carrasco de mim mesma. Eu já pensei várias vezes, se eu tivesse pegado, porque você quando é jovem, vários caminhos são apontados. Eu morava no Piauí, e eu já disse a vocês, eu fui uma pessoa muito assim, assediada na época que eu morei em Recife, estudei em Recife, e Davi me acompanhou isso, eu era uma pessoa muito assediada, não sei se é porque eu era doida, meia doida. Aí, não sei. Mas eu tenho essa capacidade de atrair algumas pessoas, e eu era muito assediada. E lá no Piauí também, na minha idade, havia essa coisa. E há portas que lhe abrem e que você não caminhou por elas. E depois que você está na sua porta, que você está estabelecida na sua relação, você fica, e se? E se? E se eu no meu casamento agora tivesse feito isso? Meu Deus, se eu não tivesse ligado, como eu estaria vendo o menino? Por que eu não tentei um terceiro? Por que eu não tentei um quarto? Se, você vai desgastando com esse se. É melhor você se arriscar em algumas coisas. No casamento, às vezes, é preciso que você arrisque. Agora, arrisque, preste atenção, não a decisão individual, a decisão com o outro. Precisa estabelecer
esses ajustes. E uma sugestão para me fechar aqui, mais ou menos, que eu estava pensando outro dia, e é importante, isso é muito, eu vou falar isso aqui, mas não é uma coisa muito vivida aqui dentro de casa. Mas são estabelecer mimos de um para o outro. Estabelecer surpresa. Olha, gente, como o homem tem preguiça de tomar atitudes. Como o homem, ele é... Eu nem sei o que dizer de homem. Como ele é inerte. Como ele é acomodado. Muitas coisas acontecem quando nós precisamos fazer acontecer. E às vezes são coisas tão simples que precisava ser feito pelo homem. Para poder fluir a relação. Para poder saber. Então, criar mimos e carinhos dentro da sua rotina. Para você fazer bem as coisas. Para você estar bem com o outro. Aí você pensa, Cristina, criar mimos como? Criar mimos é você, naquele dia, hoje eu vou fazer um chocolate quente para meu marido. E você trazer aqui no escritório, tô falando aqui porque meu marido tem escritório fora da casa. Trazer no escritório aqui para meu marido. Eu hoje vou escrever um recadinho que eu amo ele no espelho de batom. Sei lá, alguma coisa assim. Esses mimos. E o marido também fazer, chegar da rua com um sanduíche que a mulher gosta. Se a mulher gosta de acarajé, não sei, eu não gosto, mas tem gente que gosta de acarajé. Ter essa preocupação de pensou nela. Ou escrever uma coisa no WhatsApp, mandou um recadinho. Gente, por favor, essas coisas são muito bonitas. Essas coisas precisam ser feitas. Esses ajustes precisam ser feitos na relação para a harmonia conjugal. Isso só vai contribuir, isso só vai acrescentar, isso só vai fortalecer, né, a relação dos dois, tá bom? Essa é a minha conversa sobre hoje. Ajustes para uma caminhada boa neste casamento, para a harmonia conjugal, tá bom? Aqui eu vou ficar aguardando se tem algum comentário, se alguém gostaria de fazer alguma pesquisa, tá certo? Eu vou ver aqui se alguém fez alguma pergunta, tá bom? Bom, aqui Dona Isabel Cristina já esteve conversando com a gente e eu vou ver aqui se alguém fez alguma pergunta para eu poder passar para ela. Ah, não. Aqui não tem pergunta. Mas tem uma pergunta que eu queria fazer, que inclusive é uma pergunta que geralmente se faz, né? As pessoas já conversam comigo algumas vezes e procura, né? Até onde, né, você entende que normalmente, até onde você falou sobre a sua sogra é minha mãe e etc, né? Mas até onde deve haver uma certa atenção ao que a sogra fala, ao que a mãe fala ou o pai fala, né, na relação conjugal. Até onde deve haver isso? Geralmente, a mãe e a sogra, pela maturidade, pela caminhada que tem, elas têm muito a acrescentar no casamento. Do filho ou da nora, de quem for. Muito. Eu mesma aprendi muito com a minha sogra. Ela é de uma sabedoria muito grande, de uma inteligência muito grande para as relações. E me ajudou muito na minha caminhada. Era mais próxima, às vezes, de mim do que minha mãe. E isso precisa ser atenuado. Mas, infelizmente, olha, gente, aprenda uma coisa, viver é uma valentia. Viver a dois é uma valentia dobrada. É a pessoa que você se despir das suas coisas todas, dos seus gostos, você tentar caminhar agora a sua caminhada que era sozinha com alguém. Deve ser uma coisa muito desgastante para muita gente. Para mim não foi. Lhes digo que eu prefiro estar sempre junto, com essa caminhada dois, do que sozinha. Mas é muito importante a capacidade que nós temos como filhos e como genros e noras de ouvir os mais velhos. E ouvir, se for crítica, ouvir dando sempre esse espaço de que ela pode estar errada, mas se ela me vê assim, eu tenho que fazer ajustes. E aprender a colocar em prática dentro do possível. Certo? Não é uma relação tão fácil. Às vezes você não dá muito certo com seu sogro, às vezes você não dá muito certo com sua sogra, às vezes você também não gosta da invasão de sua mãe na relação, né? Eu e Davi sempre fomos muito privilegiados, porque nunca estivemos com interferência de um lado e do outro. Porque sempre morávamos distantes,
sabem das coisas porque a gente conta e a gente sabe fazer a triagem para contar. Então não há essa evasão. Mas há casamentos que vocês estão dentro de casa, todo mundo junto. E isso precisa ser trabalhado muito. Família é um pacote que vem junto e que precisa você fazer ajustes. Viver é uma valentia. Precisamos fazer isso. Você falou sobre a dificuldade que que os homens têm de serem aquilo que daria muito certo com as mulheres, fariam as mulheres mais felizes. Os mimos que eu falei, né? Mimos e carinhos. E tal. É claro que isso seria a realidade, mas você não acha que não é por causa que homem já é assim meio indiferente mesmo, já é, quer dizer, não bom, acho que foi isso que você disse, que não é intencional, não é? O homem não faz isso. Não faz de propósito, não é porque ele quer pirraçar, não, o homem não faz isso não. É porque, gente, homem é indolente, é porque é desligado mesmo. E outra coisa, e nós mães somos responsáveis por isso, porque se a gente indicasse, se a gente ensinasse o filho a ser elogiador, ser super cavalheiro, se nós tivéssemos essa preocupação de ensinar o filho a fazer essas coisas, a ter esse cuidado, ter essa proatividade com a mulher, de tomar frente das coisas, de querer fazer, de querer agradar, de elogiar, você pode ter certeza que ele seria ótimo, mas nós falhamos como mãe. Eu falho, eu disse a vocês, eu não sou uma boa mãe em lugar nenhum. Eu também não pretendia ser, não. Eu caminhei minha vida dando de acordo, os meninos foram entrando na minha vida. Eu não fiquei buscando menino que tem mãe. E depois nós vamos entrar, eu acho que eu ainda vou terminar essa parte de harmonia conjugal, aí vai entrar com o menino, lá na outra etapa. E aí é onde vocês vão ver como a gente precisa acordar para essas coisas. Mas eu quero dizer que esses mimos você aprende. Elogiar, você aprende. Eu não tenho muita dificuldade, meu marido é muito elogiador. De mim e das mulheres tudo do Brasil. Ele gosta de elogiar a mulher. E essa é uma prática que ele também ensinou os meninos, e meus filhos não têm dificuldade de elogiar também não. Mas dificuldade de ser proativos tem. Dificuldade de fazer mimos com a mulher tem. E a falha foi minha. Eu devia ter ensinado isso, trabalhado. A gente gosta disso, por que não ensinar para poder fazer com os outros, tá certo? Essa foi a reflexão. Mas se por acaso é natural do homem isso, o que é que você aconselha? As mulheres ficarem só esperando ou elas dizerem, olha, precisa ser feito isso? A sugestão que eu dou é que vocês façam uma listazinha, essa é a minha sugestão. Vocês viu? quem? Que o próprio... Vocês, esposa, deixa eu dizer aqui para as esposas, todo mundo tem um zap hoje, todo mundo tem um WhatsApp. E aí vocês podem pegar e dizer assim, fulano, tenta fazer alguma surpresa para mim, tal dia assim, assim, assim. Você mesmo vai criando sua lista e mandando. Mas eu acho que o cônjuge deve ter isso como meta. Fazer algumas coisas de carinho, elogiar, dar uma abraçadinha por trás, dar um beijo no ombro, pegar na cabeça. Eu acho que essas coisas você deve estar treinando, porque não é todo mundo que tem tempo para isso. Aí você fica assim, Cristina, é tão desgastante a relação ainda, tá tão chato. Hoje eu estava trabalhando, né, porque estou nessa escala de entrega de material para os pais, e uma mãe chegou hoje lá de manhã e ela disse assim, eu estou aqui estressada porque eu pensei que eu fosse estar no meu trabalho mais ou menos estabelecida, mas eu sou garçonete e aí o restaurante que eu trabalho me demitiu hoje por causa dessa pandemia e tal. Aí eu estou indo aqui com a cabeça quente para casa, que eu fui trabalhar, mas mandaram eu voltar, porque eles não vão estar servindo pessoas no restaurante, acho que por 10 dias, não sei. Olha quanta coisa. Estressada já com esse momento, chegar em casa e marido se entender. Pensa bem vocês como esse estresse acontece, mas não podemos também viver só com as coisas ruins. Por que não adicionar esse estresse no momento de ressignificar, de relaxar, de reelaborar, de conversar sobre esse momento e fazer alguma alternativa nas relações? Todo mundo precisa realmente estar refletindo sobre comportamentos e atitudes dentro de casa. Essa é a verdade. E aí eu fico aqui essa dica, não sei se vocês têm coragem de fazer, uma listazinha pequena de 10 coisas que você pode fazer durante a semana que vai ajudar. Eu tô falando fora sexos, viu gente? Fora namoro de cima da cama. Eu tô falando de relação do dia a dia, tá bom? Um abraço para vocês, viu? Foi bom estarmos aqui. Até a próxima segunda-feira. Muito bem, então aqui a gente fica e próxima semana, na próxima segunda-feira, a gente está de volta com Cristina
falando a respeito de vida conjugal, de relação conjugal e essas coisas, não é? Então que Deus continue abençoando você, abençoando sua casa, abençoando seus relacionamentos e que tudo isso nos ajude a termos uma vida mais feliz, não é? Dentro da nossa casa e nos relacionamentos importantes que no caso é com o nosso cônjuge, tá bom? Então Deus abençoe e um abraço grande em cada um.